Olá, eu sou o Jorge Grimberg e esse é o Futuro da Moda. Hoje nós vamos falar sobre negócios de moda com um dos caras que mais entendem disso no Brasil. Dominique Oliver é o fundador e CEO da Amaro, a maior marca de moda vertical da América Latina. Fundada em 2012, a Amaro vende as últimas tendências em moda feminina com uma boa oferta de preço, tanto online quanto por meio de uma das 16 guide shops digitalmente imersivas. Com sede em São Paulo, a empresa emprega uma equipe de mais de 400 inovadores digitais. Dominique nasceu em Zurique, na Suíça, é formado em Economia e Relações Internacionais pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, estudou também na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Oi, Dominique, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui hoje com a gente para discutir um assunto tão interessante que você domina tanto, né? Vamos começar falando um pouco do centro do seu negócio, né, que é a tecnologia. Você é um profissional que trouxe uma nova forma de trabalhar a moda, colocando a tecnologia no centro do negócio. Como que ela impacta a criação de moda hoje? Acho que o primeiro impacto é que tudo está mudando tão rápido e com tecnologia você pode criar uma base que te permite ser muito ágil. Você começa, nem sempre o caminho fica tão claro. Segundo na Amaro, acho que a gente mudou esse formato de ter um diretor criativo com uma visão de moda do mercado, criando produtos, e depois uma equipe de marketing que está vendendo esses produtos para um público-alvo. A gente falou, isso vai continuar funcionando para muitas marcas, mas vamos tentar algo mais moderno, ou seja, a cliente está no centro de todo o nosso processo de desenvolvimento de produto, estilo e marketing. E a gente usa muito dados em tempo real para ver o que as clientes estão querendo consumir. E usando muito esse feedback loop para conseguir reagir o tempo inteiro. Entendi. Então acho que a gente flipped um pouco o modelo tradicional e começa muito com o cliente. Essa é uma mudança de paradigma super interessante, porque a indústria da moda, desde sua formação, ela tem o estilista e o diretor criativo como centro da marca e o público final ele recebe a informação. E agora a Amaro ela traz um modelo de negócio onde o cliente está no centro do negócio e a tecnologia ela serve para você ter insights o tempo todo do que o cliente quer. Nesse novo mercado, quais são as profissões do futuro? Existem demandas que você precisa hoje que o mercado não atende ainda? Acho que tem duas coisas. Um é perfil que a gente busca de colaboradoras e segundo, algumas jobs específicas. A gente sempre fala na Amaro, a gente busca 4 coisas. Smart, humilde, hardworking e colaborativo. Eu acho que principalmente o último é cada vez mais relevante porque nem num tipo de processo, nem num tipo de aspecto do modelo de negócio você está conseguindo fazer sozinho. Então a gente tem muitas reuniões onde tem uma pessoa de estilo, outra de engenharia, outra de analytics, trabalhando em squad, resolvendo um problema. Então acho que a gente busca pessoas que têm cabeça aberta e capacidade de jogar bem com outros. Segundo, temos umas vagas específicas que são muito importantes hoje em dia, que é category managers, que são pessoas que têm mindset comercial, entendem muito bem o mercado, estão conseguindo fazendo pesquisa e depois trabalhar com os estilistas, toda a equipe de marketing digital para conseguir ver como os produtos que foram criados eles estão performando. Você pode ver qual é o volume de busca no Google, como funciona a minha estratégia de SEO, não? De Search Engine Optimization, para ver como esses produtos e descrições revertem tráfego. Outra coisa que a gente busca são esses estilistas que têm muito interesse em consumir dados e números para produzir produtos e desenhar produtos que vão dar sucesso. E o terceiro é muito pessoas de analytics. Tem muitos, hoje o volume de análise que a gente faz é enorme. Entendi. E você considera que existem profissionais no mercado de moda qualificados e prontos para esse momento? Ou quais são os skills que estão faltando que os jovens devem correr atrás? Eu acho que muito pessoa de criativo tendo mais foco de business. Sim. E o pessoal de analytics e performance tendo mais interesse na área de produto e moda. É uma combinação rara, né, de encontrar. Super. Então a gente contrata hoje não apenas do mercado de moda, não? A maioria das nossas vagas abertas, onde são tecnologia, dados, product, tipo UX, UI, pesquisa de interface. Dominique, nós estamos em um momento que existem várias marcas novas surgindo na moda brasileira e é um movimento bacana, né, porque a gente veio de uma herança de grupos grandes de modas, de fusões e aquisições no mercado que acabaram não atingindo exatamente o que o consumidor queria. Então a gente tem um grupo de jovens criativos emergindo, principalmente em São Paulo, mas a gente vê
movimentos também espalhados pelo Brasil. Como que uma marca pequena, que não tem recursos, consegue usar da tecnologia como inteligência de negócio? Sim, acho que hoje tecnologia virou muito barata em várias áreas. Sim. Então, acho que que eu sugiro, que eu acho muito legal, é tentar fazer pesquisa com clientes antes de lançar um produto. Por exemplo, você usa stories no Instagram para fazer uma pesquisa sobre de 4 estampas, qual você prefere mais? De 4 shapes de um vestido, qual você consumiria? Então, aqui você já tem uma visão muito melhor de como fazer o seu pedido. Segundo, tenta ter uma previsão da demanda através de buscas online. Os keywords na Google, e você pode ver qual é o volume de busca no Google Trends de cada keyword. Isso é gratuito, né? Todo mundo consegue ver. Busca Google Trends. É gratuito e dá para ver por região e por temporada qual é o nível de busca. Isso é super interessante. Então, quando você busca macacão, sempre tem spikes durante o ano. Outra coisa acho que tentando ter uma relação mais próxima com a cliente através de pesquisas que você pode fazer sobre a experiência de compra. Então, aqui na Mara a gente manda durante o processo de compra e depois uma mini pesquisa. Sim. Você pode dar um rating e isso nos dá muito insights de onde podemos melhorar. Então, acho que em geral fica muito perto da cliente e usa as tecnologias que existem, que são baratas, para se aproximar. Porque enxergo muitos profissionais de moda ainda são mais criativos e pouco distantes, né? Eu acho que é interessante o que você está falando, porque no começo dessa virada tecnológica tiveram medo de que o algoritmo fosse tirar a criatividade. E não é isso, né? Você consegue ter uma criatividade com inteligência, né? Agora, esse momento da indústria de moda que a gente está passando, que está sendo tão crítico, né, para os profissionais, a questão das práticas não sustentáveis, a moda é sustentável ou não é sustentável. Eu queria que você falasse um pouco como é isso para a Amaro e como você acha que os grandes grupos podem resolver esse problema, ou pelo menos começar a fazer alguma coisa, né? E não... Sim, acho que muitos já estão fazendo muita coisa. Acho que o principal palavra-chave aqui é funcionários. Então, na Amaro é um microcosmo de millennials e Gen Z. Então, eles vêm direto já palpitando no negócio inteiro, o que a gente precisa melhorar, como a gente deve fazer. Então, na Amaro, uma vez por mês, a gente faz um all hands, onde a empresa inteira está lá. Geralmente, eu e meu sócio, a gente apresenta e a gente traz outros colaboradores para apresentar uma iniciativa. E no final, sempre tem uns 10, 15 minutos de Q&A aberto e tem muitas perguntas sobre esse assunto. Acho que eles te ajudam a guiar esse caminho, mas com certeza as empresas precisam rever de onde vem a matéria-prima, onde é feito o produto, quantificar em termos de métricas quais categorias, que tipo de produto tem mais impacto. Sim. E destacar isso para o cliente. A transparência que faz a cliente escolher. E vocês tendo essa produção vertical, vocês conseguem ter um controle muito maior disso, né, também, de quem faz a roupa de vocês. Sim, a gente trabalha com parceiros, dependendo da categoria. Também temos umas partes dentro de casa, mas com certeza isso ajuda na controle e as informações que entram no seu sistema, não? Você sabe qual é o material que você compra e qual é a composição dele e depois até ver qual é a resposta da cliente pós-compra, tá? Por exemplo, qual é o rating que ela deu depois de usar 3, 4 semanas, baseado na composição de materiais. Mas você me passou muitas soluções interessantes para o futuro da moda. Acho que uma coisa muito bacana é escutar os mais jovens sempre. O que você falou, geração Z e millennials, vem com um senso de diversidade, vem com uma questão da sustentabilidade já enraizada, né, na essência dessa geração. Dar o cliente, trazer o cliente mais para próximo, saber ler tecnologia. Isso tudo é muito bacana como soluções para todos os modelos de negócio de moda. Eu queria saber agora, para finalizar, o que você vê no futuro dos negócios de moda? Eu vejo que a barreira para entrar no mercado de moda fica cada vez menor, porque hoje você não precisa uma super loja, uma plataforma de e-commerce super complexa. Segundo, eu vejo um consumidor muito bem informado, que hoje busca uma proposta e causa nas marcas. Acho que a cliente hoje não quer mais gastar em marcas onde é simplesmente um produto, e isso vai ficar cada vez mais forte. E, de novo, acho que como terceiro, as marcas que têm capacidade de
de analytics e conseguir colocar o cliente no centro, em vez que como resultado, vão ter muito mais sucesso. Era bacana. Eu quero reconhecer o seu trabalho na indústria brasileira, que fez uma grande diferença e acho que está estimulando muita gente a repensar a moda, a repensar modelos de negócio. Obrigado por ter participado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu sobre negócios de moda. Inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo.